Hoje nós vamos corrigir as atividades do PET 2, semana 1. Vamos corrigir agora a 2, questão 2. A questão 2 diz o seguinte: calcule as potências abaixo. Se o resultado for uma fração, transforme em número na forma decimal. Então, nós vamos calcular, né? A questão número 1, você iria montar a potência, observando a multiplicação de fatores iguais e calcular. Essa agora você vai simplesmente calcular. Então, gente, primeiro passo, nunca multiplique base vezes expoente, porque se potência é multiplicação de números iguais, o 8 e o 2 não são números iguais. Por aí a gente já vê que não pode. Então, nós vamos multiplicar somente a base. Então, você tem 8 vezes 8, né? Porque nós estamos com o expoente 2. Se o expoente é 2, significa que eu tenho duas bases. Agora, cuidado para o detalhe. Quando você observa a potência, o sinal de menos está dentro do parêntese. Então, quer dizer que ele também vai entrar nessa multiplicação. Então, nós vamos multiplicar menos vezes menos, vai dar mais. 8 vezes 8, 64. Lembra do que nós falamos. Toda vez que eu tiver uma potência de base negativa e o expoente for par, o seu produto será sempre positivo, certo? Então, ó, nesse caso, observando esse detalhe, eu já posso concluir que essa potência, como o expoente é par, a base é negativa, eu já sei que eu vou ter um produto positivo, né? E você observa o seguinte, que nós temos que multiplicar 4 vezes 4 vezes 4 vezes 4. São 4 fatores, então vai ficar menos 4 vezes menos 4 vezes menos 4 vezes menos 4. Que nós vamos observar que multiplicando menos vezes menos vai dar mais vezes menos vai dar menos vezes menos vai dar mais. Quer dizer que eu nem preciso fazer essa multiplicação. Basta observar o expoente. O expoente é par. Produto, não importa se a base é negativa ou não, produto positivo. Ao fazer 4 vezes 4, 16. 16 vezes 4, 64. 64 vezes 4, nós vamos ter um total de 256. Tá certo? Agora vamos para I, letra I. Você tem uma potência, a base é 1000, está elevado ao expoente zero. Vocês lembram aquele vídeo que eu expliquei, observando a relação entre as potências? A gente percebe que toda potência de expoente zero, independente do valor da sua base, ela sempre vai ter o resultado de 1, viu? Gente, a única potência de expoente zero que não vale 1 é o próprio zero, tá bom? Aí esse não, mas todas as outras bases elevado ao expoente zero vale 1, tá? Agora vamos para a letra K. Você tem um expoente negativo, uma base negativa, mas essa sua base ela é especial, hein? Ela é 1. Agora, para saber o sinal do produto, basta olhar, o expoente é ímpar ou é par? Se ele for ímpar, o sinal da base permanece, então vai ser negativo. Se ele fosse par, o sinal da base seria positivo. Bom? Agora, vamos observar um detalhe. 1 elevado a 55. Muitos alunos põem 55. Gente, você não está adicionando, você está multiplicando. 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1, não é mais, é vezes. 1 vezes 1, 1 vezes 1, 1 vezes 1, 1. Não importa quantas vezes você multiplica, o produto será
sempre 1, tá certo? Agora, com relação à letra J, nós temos uma fração. Aqui, gente, eu coloquei do mesmo jeito que aparece no PET. 1/2 significa 1 sobre 2. Nós temos uma fração. Essa fração está elevada ao expoente 3. Olha, no exercício 1, eu até esqueci de escrever a potência, né? Então, olha, a fração, como que ela fica? Você coloca ela dentro do parêntese e o expoente do lado de fora. Por quê? Tudo que estiver aqui está elevado a esse expoente, numerador e denominador. Então, quando você tem uma potência, você multiplica base vezes base vezes base. É isso? Se é uma fração, ela vai se repetir quantas vezes marcar o expoente. Bom, como que multiplica fração? É uma operação das mais simples, né? Basta multiplicar os seus numeradores e os seus denominadores entre si. 1 vezes 1, 1 vezes 1, 1. Pronto. 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8. Pronto. Agora, o enunciado diz: não deixar o resultado sob forma de fração, transformar em número decimal. Nós já vimos em anos anteriores que toda fração pode ser transformada em uma representação decimal. Como que eu faço essa troca sem mudar o valor, né, gente? Então, você vai pegar um numerador, não importa se ele é grande ou pequeno, e dividir pelo denominador. Então, 1, nós vamos dividir por 8. Aí você me diz, 1 é menor, posso mudar? Não. Numerador dividido pelo denominador, sempre nessa ordem. 1 dividido por 8, não dá. Mostra que não dê para tirar, 0,. Depois que você põe a vírgula, você multiplica o seu dividendo por 10, ou acrescenta um 0. Já dá para tirar? Aí você tira. 10 dá para tirar 8, vamos tirar 1 vezes 8, vai sobrar 2. Você já tem a vírgula, não temos como pôr outra vírgula. Então, todo o resto você acrescenta um 0. Torna a dividir. Dá para dividir? Quantos 8 cabe ali? 2. 2 vezes 8, 16. Se eu tirar 16 no 20, o que sobra? 4. Já tem a vírgula, continua sobrando, todo o resto eu acrescento um 0 e torna a perguntar. Dá para tirar 8? 5. 5 vezes 8, 40. Se eu tinha 40 e tirei 40, não sobrou nada. Então, quem vai ficar no lugar dessa fração é esse número decimal, certo? Pronto. Agora, gente, com relação à letra N, nós temos uma fração. Não vai mudar nada do que nós fizemos. Porém, ela é negativa. Aí você vai observar quem é o expoente. Ele é ímpar ou ele é par? Se ele é ímpar, o sinal da base não muda. Continua. Aqui no caso, continua negativo. Mas olha que coisa interessante. Nosso expoente também é negativo. Então, nós vimos que quando a gente trabalha com a potência expoente negativo, o seu resultado é o inverso do positivo. Então, se fosse 3, como que você faria? 1/3 vezes 1/5 vezes 1/5 vezes 1/5, certo? Menos, menos e menos. Menos vezes menos, mais vezes menos, menos. Eu teria um produto negativo. 1 vezes 1, 1 vezes 1, 1. 5 vezes 5, 25. Vezes 5, 125. Se ela tivesse o expoente positivo, né, gente? Mas como o expoente é negativo, o que nós fazemos? Fazemos a inversão desse resultado. Em vez de ficar 1 sobre 125, nós vamos ter 125 sobre 1. Continua negativo, né? Porque esse sinal não tem nada a ver com o expoente. Esse 1 nós podemos tirar, então o resultado seria menos 125. Tá certo? Agora eu coloquei aqui também uma atividade para a gente trabalhar
com uma base inteira, né? E o expoente negativo. Olha, a base também é negativa. Não confunda, viu, gente? Isso aqui não tem nada a ver com isso. Esse é o sinal da base, então base vezes base, não é isso? Ó, vamos esquecer desse sinal por enquanto. Base vezes base, menos vezes menos, mais. 5 vezes 5, 25. Pronto. Encontramos o produto, né? O que nós observamos que se o expoente é par, o produto é positivo, ficou positivo. Se o expoente é positivo, é só multiplicar. Ah, mas nós vimos que ele não é positivo, ele é negativo. Aí você observa o seu resultado, como se ele fosse positivo, e inverte esses valores, fazendo a inversão. Então, vai ficar 1 sobre 25, tá certo? Ó, o resultado é esse aí. Ah, mas pediu para não deixar sob forma de fração. Então, você pega 1 e divide por 25. Aí você obtém o decimal. Combinado? Então, olha, o que eu queria chamar a atenção de vocês é isso. Se a base é negativa, o expoente é par, produto positivo. Sempre. Se a base é negativa, né? O expoente é ímpar. Olha, o sinal não muda. Aqui um outro, ó. A base, o expoente é ímpar. A base é negativa. O sinal não muda. Se for par, fica positivo. Se for ímpar, continua. Se aqui é menos, continua menos. Se fosse mais, continuava mais, certo? Agora, gente, quando o expoente for positivo, é só repetir os fatores quantas vezes mandar multiplicar. Se o expoente for negativo, você faz o cálculo como se fosse positivo e depois inverte o resultado, trocando o denominador com o numerador, ok?